Bom, agora boa tarde a todas e todos aqui presentes. Muito obrigado pela presença, já atingimos o quórum. Temos início agora a nossa segunda reunião ordinária do Conselho de Campos, reunião que precisou ser marcada de forma a ter pouco tempo, né, desde a nossa última reunião, por conta de uma pauta que muito importante, que ela não poderia esperar, que é a questão da composição da comissão eleitoral, né? Nós estaremos, enquanto Instituto Federal, em processo eleitoral para a direção dos campi, de todos os 12 campi do IFE e também para o cargo de reitor. Então nós teremos agora esse momento, né, que é também um momento em que a comunidade inteira participa, em que o nosso instituto, que foi fundado, os institutos federais, a partir de uma base democrática, em que nós respeitamos ali um terço do voto dos docentes, um terço dos administrativos, um terço da representação dos estudantes. Então, para viabilizar e para fazer desse processo da forma mais correta e seguindo todos os trâmites que são necessários, com todo o zelo, todo o cuidado, é preciso que se monte comissões eleitorais. E aí há um decreto federal que regulamenta esse processo eleitoral nos institutos, em que ele determina já a questão de uma comissão local. Uma comissão local composta por 3 chapas de cada um dos 3 segmentos. Então, nós temos, dentro da comissão eleitoral que vai organizar o processo, 3 chapas de técnicos ativos, 3 de estudantes e 3 de docentes. Muito embora a gente percebe em outros institutos federais um cuidado maior com os campi avançados, pelo seu baixo número, né, em todos esses 3 segmentos. Quer dizer, eu estou falando aqui comparando, né, um campo centro que tem ali 200 TAI, 350 docentes, mais de 4.000 alunos, tem a mesma composição do nosso campus avançado. Mas é o que foi determinado aqui para a gente. Então, a gente, para participar da melhor forma possível dentro desse processo, é a mesma dificuldade que outros campos estão passando, nós tivemos um processo eleitoral em que se candidataram 3 técnicos ativos, 3 discentes, e por uma falha, inclusive, de comunicação e de também outras, né, a gente não teve nenhum docente inscrito. Então, o que nós temos hoje, nós temos já as 3 representações de técnicos administrativos, 3 chapas, cada um com titular e suplente. Nós temos os 3 representantes do segmento estudantes, tanto titular como suplente. E aí, como dita o regimento do nosso processo eleitoral do Instituto Federal Fluminense, na ausência de candidatos, cabe a cada conselho de campus indicar os representantes que faltam para atingir o limite determinado pelo decreto federal. Então, por isso que a gente convocou aqui, hoje é o último prazo, o último dia, né, como prazo para que o processo eleitoral não atrase, e a gente traz aqui, e é claro, está aberto aqui aos conselheiros, mas como a gente sabe também que é uma situação, enfim, uma dinâmica um pouco mais difícil para a gente poder aqui debater um nome ou outro, a gente já enquanto direção e na verdade assim, a partir do envolvimento, a gente pautou isso em reuniões pedagógicas e aguardamos a manifestação de docentes. Então a gente traz aqui para deliberação do Conselho de Campus se os nomes que a gente encontrou como com perspectiva de participação, se o Conselho de Campus entende ou se não, se poderia indicar outros nomes, né? Então vou citar aqui e colocar aqui no chat também as 3 representações. Então nós temos como primeiro que se prontificou o Luciano, coordenador do curso técnico em construção naval e também de transporte aviário, e o seu suplente, o professor Estevão Júnior, como primeira chapa. A segunda chapa, a gente conversou, né, com a professora Sarita e com a professora Gleice como sua suplente. E como terceira chapa, a Letícia, que estava na coordenação do CELIF e do NAP, né? E como sua suplente, a professora Kelly, que chegou agora recentemente, formando então as 3 chapas que são necessárias para indicação, para funcionamento, né, da comissão eleitoral. Então eu passo aqui agora, deixo aberto aos conselheiros se há alguma posição
contrária ou alguma outra sugestão que queiram trazer aqui, porque cabe ao Conselho de Campus fazer essa indicação. Então a palavra está aberta e caso tenha também alguma dúvida sobre o processo, sobre a forma, como é que isso foi construído, a gente também está aqui para fazer os devidos esclarecimentos. Está aberto aos conselheiros para a manifestação em relação a esses 6 nomes, né, que se prontificaram, que se colocaram à disposição para colaborar com o processo e para a manifestação dos conselheiros. Perfeito, obrigado, Glaucio, Festu, André, Amanda, muito obrigado. Perfeito, já temos maioria, aqueles que... Marcelo, obrigado. Muito bom, então nós temos aqui, isso fortalece muito, né, quando a gente tem essa aprovação de forma unânime, exatamente pelo cuidado que a gente tem que ter durante esse período eleitoral. Então, obrigado aqui pela manifestação, especialmente, não estão aqui, mas muito agradecer aqui, como também parte, né, do envolvimento enquanto servidor do Instituto, que é um momento para a gente tomar muito, pautar, para a gente levantar e poder enxergar o nosso campus, o nosso Instituto, através de diversos olhares, né? A gente sempre vai também trabalhando, é claro, enfrentando os dilemas, mas a cada 4 anos, e claro, em outros momentos, mas especialmente durante esse período eleitoral é onde a gente também tem a chance de olhar um horizonte mais largo ali, um horizonte maior e perceber o caminho que a gente vem tomando, se isso condiz com aquilo que a gente acredita, e é a chance que a gente tem de forma ainda mais veemente se manifestar, além de todas as outras instâncias que a gente tem, seja Conselho de Campus, Conselho Superior, coordenações de curso, funcionamento do campus. Mas muito bom, e agradeço, desde que o registro de agradecimento muito especial aos 6 colegas docentes que se colocaram aqui, e mais especial ainda já aqueles estudantes e técnicos ativos que já durante o período de inscrição já haviam se colocado à disposição para colaborar com esse processo. Primeira pauta vencida, passo agora então ao segundo ponto de pauta, que é um compartilhamento. Alguém levantou a mão? Tá, se alguém tiver com a palavra, quiser pegar, pode ficar à vontade. Mas como segundo ponto de pauta, é um compartilhamento temporário, né, e parcial da professora Sarita Ertal, professora de língua portuguesa, recém-chegada aqui ao nosso campus, com o Campus Centro, né, mais especificamente com a pós-graduação em literatura do Campus Centro, literatura, memória cultural e sociedade. A professora Sarita, que ela é doutora também, justamente nessa área de literatura, ela, enquanto professora substituta do Campus Centro, ela já atuou nessa pós-graduação lato sensu, nessa especialização, e agora, enquanto servidora já efetiva, ela foi novamente convidada e é algo que ela demonstrou interesse muito grande de participar. Já foi checado, e eu vou pedir a manifestação da Juliana, né, em relação à carga horária dela, mas o que a gente tem aqui já de pronto, e é claro, deixar também para qualquer tipo de questionamento, né, entre os conselheiros, que conforme foi recebido o plano de trabalho dela, né, por e-mail, a previsão é que ela atue por 2 ou 3 tempos semanais de aula, e esses tempos eles não conflitam com a sua atuação aqui no campus São João da Barra, então é algo que vem a somar para a sua atuação, enfim, em um outro nível de ensino, né? Já estou falando de um nível superior dentro ali da pós-graduação, e a previsão é que as aulas sejam às quintas-feiras, de 4 da tarde até às 7 da noite, lá no Campus Centro, e como dita o nosso regulamento interno, né, do IFE, para compartilhamento temporário, esse compartilhamento ele é por prazo determinado. Então aqui a gente está falando de um compartilhamento com prazo até abril de 2024, que é onde acaba já esses primeiros semestres, e ele pode ser renovado já a partir de um novo olhar deste Conselho de Campus. Então é um pedido de compartilhamento que chegou aqui pela professora Sarita. A gente foi contactado também pelo setor de pós-graduação lá do Campus Centro, através do professor Jonivan, para poder também facilitar, enfim, para a gente ter esse entendimento de atuação mútua entre os campi, né, que tanto nos falta. Enfim, aí eu passo aqui a palavra para Juliana, para ela, enquanto diretor de ensino também, dar o seu olhar em relação a isso, e a gente passa para os demais conselheiros, caso tenha alguma manifestação ou questionamento.
Bom, perfeito, Juliana. Então, deixo aqui aberto aos conselheiros para poder, em um primeiro momento, se houver algum questionamento, a gente deixa o espaço aqui aberto. Juliana, quer completar? Eu quero só falar uma coisa que eu lembrei agora. Também já foi alinhado com a coordenadora dela, né? A professora Nina. Ela está colocada ali na coordenação de petróleo e gás, também está tudo ok. A coordenação do curso. Perfeito. E lembrar que nós já tivemos também outros servidores que também já atuaram, né, de forma compartilhada. A própria professora Nina, que foi citada aqui como coordenadora de Sarita, antes de assumir a coordenação, ela também atuava na licenciatura em Geografia, lá do Campo Centro, e essa é uma possibilidade também que atinge todos os servidores, também os técnico-administrativos, né, que em algum momento querem ter uma atuação mais pontual em algum projeto específico, ou poder colaborar, como a Juliana bem disse aqui, para o bem da instituição, para além da divisão que a gente faz dentro da estrutura Multicamp. Bom, então deixo aberta aqui a palavra para manifestação dos conselheiros e para questionamentos, caso haja. Bem, como não houve, perfeito, então solicito manifestação pelo chat em relação a esse de acordo, essa manifestação favorável ao compartilhamento. Lembrando que, conforme dita a portaria, é uma manifestação do Conselho que vai sair enquanto portaria do reitor, autorizando esse compartilhamento para ficar tudo dentro da conformidade, para que a professora consiga colocar isso dentro do seu plano de trabalho, tenha de forma reconhecida essa atuação multicamp. Obrigado, Amanda, Glaucio, André, Juliana, Carlos, Eduardo, Vanessa, Elaine. Obrigado, Marcelo. Exatamente, Alex, exatamente. Isso, o olhar nosso, né, não é que ela está deixando de exercer alguma atividade aqui, mas está fortalecendo a sua atuação para o Instituto, e isso certamente reflete também na sua atuação aqui dentro do campus, a partir de uma participação ali numa pós-graduação, que geralmente fica mais dentro de uma fronteira de conhecimento, dentro de uma produção, dentro do avançado do conhecimento de determinada área. Isso certamente também tem um reflexo na sua atuação aqui nos nossos cursos integrados, na proposição de novos projetos. Então isso fortalece a servidora e, por consequência, a instituição. Bom, quero aqui agradecer mais uma vez a disponibilidade, o entendimento dos conselheiros. Avançamos em mais essas pautas e não há previsão de reuniões extraordinárias, a não ser a nossa próxima já ordinária, que está prevista já no calendário de reuniões do nosso Conselho de Campus. Agradeço novamente e até breve. Tchau, tchau.